E nós vamos para mais uma aula, e nessa aula aqui nós vamos falar sobre essa conexão do corpo e mente. Do quanto é importante nós olharmos para essa conexão que muitas vezes a gente não está prestando atenção, do quanto a gente está desconectada da nossa essência, da nossa vida, o quanto nós não estamos participando da nossa própria existência. E hoje aqui eu quero continuar falando com você sobre a importância da educação emocional. No primeiro vídeo, na primeira aula eu falei sobre isso, essa consciência do que é a educação emocional. Depois eu fui para um assunto sobre autoestima e como isso pode ser tão importante para você, mas não colocado de uma forma que a indústria traga para você, mas de uma forma que a tua própria essência possa sentir o que é de fato essa autoestima estabelecida e colocada dentro de você. É um processo de dentro realmente para fora e não de fora para dentro como se prega muito por aí. Então essa importância de você se conectar, de você se sentir bem dentro de você é muito importante. É muito, muito, muito importante. Hoje nós temos aí diversos assuntos, diversos questionamentos internos que nós nos fazemos. Mas responder todos eles, você só consegue chegar a uma solução e uma resposta que te traga realmente esse apaziguamento dentro de você quando você equilibra todas as suas emoções dentro de você. É fácil fazer isso? É simples fazer isso? Não, mas é possível. E só é possível quando você realmente traz essa consciência muito bem colocada dentro de você, que é importante você sentir, é importante você saber que dentro de você esse sentir e essa bússola que são as suas emoções, que é as suas emoções, ela está aí não por acaso, mas ela está aí para te direcionar para a vida, para te guiar para onde você precisa ir. Se as suas emoções funcionam como uma bússola, é importante você trazer essa consciência para que você possa se nortear na vida. Então, por exemplo, por que é uma bússola dentro de você? Porque é a partir disso que você gerencia, que você traz esse equilíbrio, aprendendo a identificar o que você está sentindo. É raiva? Ok, estou com raiva. É alegria? É tristeza? É mágoa? É raiva, rancor? O que é que você está sentindo? Esse é a pergunta inicial para que você possa trazer essa consciência para você e poder, além de identificar, entender que nomear é importante. Você vai nomear essa emoção, esse sentir. E logo depois disso você consegue ir processando isso como se você trouxesse consciência mesmo, como se você trouxesse essa clareza do que é que você está sentindo. E você consegue, então, liberar. E quando você libera isso, você faz isso de uma forma mais consciente, porque você já fez o passo a passo e o caminho, principalmente, de inicialmente ter essa consciência. Pera, eu preciso parar um pouco, respirar. Nós falamos muito da respiração também, e aqui eu vou continuar falando dela, tá? O quanto é importante você aprender a respirar para se conectar com você mesma. E essa história começa lá 6 anos atrás, quando no momento de muita crise, de muita dificuldade interna em que eu passava, sem compreender as minhas emoções, sem entender o porquê que eu estava tão desconectada de mim mesma, eu comecei a não me cuidar mais. Entrei em depressão, realmente fiquei numa cama, abandonei meu trabalho. Na época eu era nutricionista, eu tinha um escritório onde eu atendia e tinha cursos em andamento, eu tinha toda uma vida em andamento. E nesse momento eu simplesmente caí, porque naquele momento em que eu estava passando, essa crise existencial e essa depressão profunda, aonde eu implodi, né? Existe um caminho que você faz também para a depressão. Muitas pessoas, por conta do seu perfil, da forma que você funciona na vida, ou você cai da forma que... Sabe um prédio? Pensa num prédio comigo, e esse prédio ele vai ser explodido, aquele prédio que entra em implosão. Coloca-se bombas ali, né, dentro dele, na base dele, e quando você aperta o botão ele implode, ele vai abaixo, aquela estrutura toda. E existem pessoas que simplesmente explodem e todos conseguem ver o que está acontecendo. Na implosão você implode dentro, é aquele processo interior onde você está destruída por dentro, mas por fora você ainda consegue manter uma posição, você ainda consegue sorrir, tem todo aquele direcionamento fora.
E as pessoas que estão te vendo de fora para dentro, elas não conseguem identificar muito bem se você está ou não com essa depressão, qual é o seu estado interno. Isso não é visível. Quando você implode numa depressão, você não tem a visibilidade, né? Os que estão de fora não têm a visibilidade e nem você, porque naquele momento eu também não enxergava. Eu não compreendia que eu estava vivenciando aquele fato, aquela dificuldade, aquele desafio interno. Eu não entendia o fato de que eu estava com dores profundas para poder sanar. Aquela cura emocional profunda, eu não conseguia enxergar o quanto ela era necessário. Então existe um caminho que eu precisei fazer dentro da depressão, e esse caminho foi o da implosão, aonde a depressão é silenciosa e ninguém vê, mas você dentro consegue identificar que tem alguma coisa errada com você ali. E nesse momento eu caí, implodi, né? Como se eu tivesse realmente minas, né? Bombas dentro de mim que fossem explodindo, 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 e ali eu perdi tudo. Perdi escritório, perdi carro, perdi minha casa, perdi tudo, porque eu simplesmente parei a minha vida por conta daquelas dores, né? E aquela ruptura que foi feita na minha vida devido aos traumas, os abusos, as dificuldades realmente que eu passei toda a minha jornada. Então você carrega esse lixo emocional e você carrega essa bagagem até um período em que a vida lhe permite carregar. Mas chega um momento em que isso fica tão pesado, que nem sempre você vai conseguir arrastar por mais tempo, que é onde você implode ou explode, que é onde você cai literalmente e o peso ele se torna muito maior. Foi o que aconteceu comigo nesse momento. E a partir daí eu só declinei, eu só caí, eu só realmente paralisei na minha vida toda. Só que ao mesmo tempo que eu paralisei, eu também comecei a me questionar o porquê que eu estava naquela situação. E quando eu fiz esse questionamento, né, obviamente que não me vinha respostas exatas e muito menos claras. E nesse momento de questionamento, né, que não vinha essas respostas, eu comecei a buscar por autoconhecimento. Nesse momento em que eu atendia, eu tinha muitos resultados. As minhas clientes, elas perdiam peso, elas emagreciam de uma forma muito concreta, né? E tinham essa longevidade, elas conseguiam manter esse peso durante bastante tempo, né? Depois de 6 meses, 1 ano, a gente retornava com aquelas consultas e elas mantinham. Porque eu as ensinava, mesmo sem ter muitos conhecimentos na área terapêutica, eu as ensinava a modificar essa mentalidade, a trazer essa consciência do quanto é importante você se conectar com o seu corpo. Só que ensinar as pessoas não era a mesma coisa de fazer comigo. Então eu não falava de cura, eu não sabia a respeito dessa cura e desse processamento interno sobre as nossas emoções. Mas aquilo que eu entendia ali de conceito de mentalidade, porque eu trabalhava muito no mental, né? Fiz várias formações naquela época em que me capacitavam para direcionar essas mulheres. E aí eu conseguia dar essa direção e elas conseguiam ter resultados. Mesmo com tudo isso, ainda assim não foi suficiente, eu não consegui me manter. Aquilo ali ruiu. Eu perdi o sócio que eu tinha na época, o escritório, e tudo foi por água abaixo. E eu paralisei na minha vida completamente. E nesse questionamento interno, onde eu me vi diante de um problema em que eu não conseguia solucionar, e eu me questionava como é que eu conduzo essas pessoas, como é que essas mulheres têm esses resultados, e eu estou aqui nessa mesma situação. Dessa busca desses questionamentos internos, eu comecei a fazer mais cursos e comecei a pesquisar mais o que era essa expansão da consciência, o que era esse processo de tal de cura interior, o que era essa coisa de libertação interior, de você acessar a tua criança interior. E obviamente eu caí no mundo da terapia, né, das terapias. Eu fiz diversas formações nessa área, diversas formações e imersões também que me capacitaram, e dali em si eu comecei a estudar mais essa coisa do autoconhecimento, de como você mergulhar dentro de você, e aí eu comecei a ter algumas respostas, até que chegou um dia, diante dessas práticas que eu trazia para mim de atenção plena, essas práticas terapêuticas de me reconectar, a própria constelação familiar, ela foi uma coisa que me gerou muitos insights na minha vida. Então hoje eu atendo muitas psicólogas, muitos terapeutas, diversas áreas possíveis, mas que em comum todos eles trabalham numa linha de raciocínio para levar também essa palavra de cura interior, essa palavra de reconexão e de autoconhecimento para cada uma. Então eu transito em várias áreas e é por isso que toda a minha metodologia, tanto aqui do curso quanto do programa Me Curar de Mim, que é um programa individual de atendimento que eu faço com as mulheres, né? É por isso que funciona, por isso que realmente traz resultados tão bonitos, tão lindos e tão leves de você olhar e falar, meu Deus,
como que essas mulheres tiveram resultado. E isso me orgulha muito, né, de poder olhar e ver o quanto eu tenho proporcionado resultado na vida dessas mulheres. Mas aí dentro dessa caminhada que eu estava fazendo, depois de já ter buscado muito conhecimento, eu parei um dia no espelho e comecei a olhar no espelho tudo aquilo que havia acontecido naquele momento de transição em que eu estava da depressão para uma vida onde eu conseguia me enxergar. Porque quando a gente está nesse processo de depressão, você não se enxerga. Você não consegue visualizar, enxergar. Ver é diferente de enxergar. Pensa nisso comigo. Porque quando nós enxergamos a nossa realidade daquilo que você está caminhando, daquilo que você se tornou, você começa a ganhar consciência sobre a trajetória que te levou até aquele ponto em que você se enxergou. E eu fiz exatamente isso, um dado dia, no momento em que eu estava triste, em que eu comecei a me questionar o que me levou até ali e por que eu não estava conseguindo me enxergar com aquela completude. Em essência, por que eu ainda não estava conseguindo ser capaz de me completar genuinamente, de ter essa completude e me enxergar como eu sou de verdade. E naquele momento eu me encarei no espelho. Ao me encarar no espelho, eu comecei a olhar o quanto havia falta de cor, o quanto havia falta daquela essência primária, a qual eu estava muito distante, o quanto eu havia me desconectado do meu próprio corpo, da minha própria essência e também da minha própria verdade. Muitas vezes a gente caminha, né? Nós caminhamos, você deve estar nessa situação ou já deve ter passado por isso. E você caminha e você faz um trajeto onde você caminha e vive sobre as expectativas dos outros. Você não participa da sua própria existência porque você se deixa de lado para poder participar da existência daquilo que os outros querem para você. Você deixa de participar da sua própria vida, da sua própria trajetória e jornada. E isso é muito sério. Esse é o tamanho da desconexão que nós vamos sofrendo de pouquinho em pouquinho ao longo da jornada. E é sobre isso que eu quero colocar aqui para você hoje. É sobre o quanto é importante você trazer de volta as rédeas da sua própria jornada. Reconhecer essa jornada, compreender o teu propósito e entender que você sim precisa tomar essas rédeas de volta e entender que você tem essa capacidade para lidar com tudo que você é hoje. E nesse momento que eu me vi no espelho, eu comecei a observar o quanto faltava cor, o quanto faltava vida, o quanto eu realmente me desconectei daquela essência primária de mim mesma, dentro de mim. E naquele encarar no espelho, eu olhei dentro dos meus olhos e eu vi o quanto eu precisava me reconectar novamente, o quanto eu precisava trazer cor, trazer vida, o quanto eu precisava injetar uma porção de cura e de vida na minha vida, novamente. E fazer isso, gente, não é simples, não é fácil. De novo, eu vou reafirmar para você aqui novamente, não é tão simples como dizem por aí. Exige de você uma disposição em se conectar. Exige de você uma vontade, um desejo interno de você realmente promover uma mudança. Tudo que eu estou falando aqui é importante, mas é necessário você tomar a decisão e a escolha de sair desse lugar de escuridão. Porque quando eu olhei no espelho, foi isso que eu vi. Uma escuridão imensa que ainda permanecia na minha jornada. Dores e um breu. Era como se eu ainda estivesse nadando naquele limbo emocional em que eu estava. E isso me deixou entristecida naquele momento. Ver que não tinha cor, ver que não tinha vida diante daquela imagem que eu estava olhando, que era eu mesma. E quando eu percebi que esse limbo em que eu estava ali mergulhada, ele ainda fazia parte da minha vida, eu percebi também que as dores, que aquela cura realmente, dentro, interior, eu ainda precisava olhar e perceber o quanto a minha autoestima tinha sido algo que eu tinha me desligado, me desconectado completamente. E não só a minha autoestima, porque quando você não se permite olhar no espelho e quando você olha e não enxerga uma imagem bonita, uma imagem interessante, uma imagem legal de olhar. E sabe de uma coisa? O que mais é interessante para mim quando eu me deparei com essa cena, quando eu vi, né, que eu estava naquela posição, naquele lugar escuro e sombrio,
olhando no espelho, eu percebo que eu nunca fui de maquiagem, eu nunca fui de trazer makes e colocar aquele monte de maquiagem na cara. Eu nunca fui uma pessoa de gostar muito de maquiagem. Tanto que eu tô falando aqui com vocês agora, o que eu uso é um batom. Porque o batom é uma coisa que sempre me lembra do lugar onde eu estava naquele dia. Por quê? Porque naquele dia, quando eu olhei no espelho, me encarei e vi aquela cena, aquela imagem que onde eu estava no limbo, no escuro, no breu, os meus olhos, o que mais me chamou a atenção em mim, olhando no espelho, foi os meus olhos, que não havia vida dentro desses olhos. Eu olhava e era como se eu adentrasse, era como se eu entrasse realmente dentro do fundo da minha alma. E naquela imagem eu percebi que eu estava morrendo, que eu estava totalmente apática e eu não estava habitando o meu próprio corpo. Ali eu não estava participando da minha própria existência. Isso pra mim ficou claro demais. E aí, na hora que eu me vi naquela situação, eu percebi que, além de não ter cor, eu também não estava me cuidando. E por eu não estar me cuidando, eu comecei a olhar. Minha primeira reação naquele momento foi fazer algo, foi agir de alguma forma que pudesse me proporcionar uma sensação melhor dentro de mim. E tirar aquele aspecto de sem vida, sabe? Aquele aspecto escuro, sombrio, do aquele reflexo daquela imagem que eu estava vendo no espelho. E aí eu comecei a procurar desesperadamente alguma coisa que pudesse me remeter a uma sensação melhor. E quando eu olhei assim, na última gaveta, eu estava no banheiro nesse momento, na última gaveta que eu vi, foi um batom. E esse batom é um batom vermelho, que tava lá e que eu comprava, mas eu nem usava. Eu não usava. Porque simplesmente quando eu ia comprar algum batom, era um batom cor nude, cor boca. Eu nunca tinha aquele interesse em comprar batom de cor, né? E nem maquiagem, essa coisa toda de make. Eu nem conheço muita coisa e nem costumo ter o hábito de usar, né? Muitas dessas coisas de make. Eu sou péssima nesse assunto. E aí nesse momento eu peguei esse batom e passei aquele batom. Quando eu passei aquele batom vermelho que eu nunca tinha usado, ele estava novo, há uns 2 anos praticamente guardado dentro daquela gaveta, porque eu não tinha coragem de usar. E aí eu coloquei e passei aquele batom naquele momento. Quando eu passei aquele batom, eu olhei a imagem, já modificou um pouquinho. E ali eu pude olhar e observar. E eu percebi o quanto mudou, né? Um pouquinho assim, já teve mudança naquela imagem que eu estava observando e ela trouxe cor. Então não é sobre um batom, não é sobre ser vermelho, não é sobre ser um batom, mas ali naquele momento em que eu me vi no estado sombrio, no lugar sombrio onde eu estava, o batom foi uma coisa que me trouxe para a realidade de volta, que me mostrou que eu poderia sim colocar vida na minha própria vida, colocar mais vida dentro daquela vida que estava sombria naquele momento. Então, quando você olhar no espelho de novo, eu gostaria de te fazer esse convite. Perceba e olhe atentamente o que falta. Falta vida, falta você se conectar, falta você observar melhor. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Não é sobre um batom. O batom, ele não vai fazer diferença na sua vida, mas naquele momento, para mim, ele serviu como uma simbologia daquilo que eu poderia fazer para sair daquele lugar. Então não é sobre batom, mas sim sobre a ação que você vai tomar para sair desse lugar sombrio em que você também se colocou. Porque no fundo, gente, nós estamos caminhando num lugar sombrio, muitas vezes, da depressão, da ansiedade, dos problemas difíceis, dos desafios internos que nós enfrentamos. Mas a ação, ela precisa ser clara para você hoje, de que você tem que se ajudar, de que você pode se permitir sair desse lugar escuro e sombrio que você se colocou. E essa permissão, ela vem de dentro de você, de dentro para fora. E quando você percebe isso, tudo muda, porque você começa a se reconectar com você um pouco mais. Então, não é sobre um batom, mas é sobre tudo aquilo que você pode fazer e que principalmente está ao seu alcance, para que você se reconecte de novo com essa essência que é você, para que você olhe mais amorosamente para você, para que você tenha mais empatia com o seu próprio processo de evolução. Nós somos seres humanos e nós nos diferenciamos dos animais por conta da forma racional e emocional que nós funcionamos aqui nesse mundo. Então você pensa. Se você pensa, logo você existe, como diz o grande ditado por aí, né? A grande frase filosófica. Mas a verdade mesmo é que você pensa, você age
em cima daquilo que você sente também. Então você pensa, sente e age. Esse mecanismo, ele funciona para tudo. Então por que não fazer algo para que você realmente saia desse lugar sombrio em que você está hoje? Pode não ser tão grande, pode não ser tão incômodo, mas quando nós percebemos que há algo diferente e errado conosco internamente, que está nos incomodando, que está nos paralisando de alguma forma, porque lá na minha história, nessa situação, eu paralisei. Eu realmente perdi tudo. Até eu entender e trazer essa compreensão do quanto eu necessitava do processo meu de cura acontecer. Então, sim, o seu processo de cura interior, ele está relacionado com o quanto você pode agir dentro desse processo, mas principalmente o quanto você pode reconhecer a tua própria jornada até aqui. Porque ninguém fez e nem caminhou os teus passos no teu lugar. Você caminhou. Você participou, mesmo sem ter a consciência, mesmo sem querer, de todas as situações que aconteceram na sua vida. E eu me questionava muito lá atrás. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Eu nadava nesse mar de questionamento negativo sobre o que aconteceu e não deveria ter acontecido. Quando na verdade, quando nós ganhamos compreensão de que a gente está nesse limbo emocional e não consegue sair, está paralisado, nós precisamos ter a consciência de que, não, eu posso sair disso e eu tenho capacidade, eu tenho condição de me ajudar dentro disso. Se ninguém fez os teus passos, se ninguém caminhou a tua própria jornada, só resta a você essa responsabilidade de se evoluir, de melhorar, de se trabalhar, de se autoajudar. Por isso que o nome é autoajuda. E você tem essa responsabilidade de sair desse lugar em que você se enfiou até hoje. Então, mais uma vez, nada tem a ver com o objeto em si, que foi um batom para mim. Mas hoje, a realidade é que quando a gente fala de autoestima, quando você coloca um batom, você olha e vê mais cor na vida. E ali naquele momento, olhando no espelho, mudou alguma coisa. Então hoje, até hoje, eu trago esse símbolo do batom vermelho como um símbolo para me lembrar daquele pensamento e daquela ação que eu tenho que ter na vida de colorir a minha própria vida. Até hoje, 6 anos depois, eu ainda uso essa simbologia do batom vermelho. Você vai olhar meus vídeos, você vai olhar uma jornada inteira que eu faço aqui dentro das minhas redes sociais, eu sempre estou utilizando um batom vermelho. Por quê? Porque eu gosto? Não, não é só porque eu gosto. Eu aprendi a gostar, eu aprendi e desenvolvi o gosto por essa cor. Mas, acima de tudo, não é a cor e não é o batom, não é a marca, não é nada disso. E sim a simbologia que ele me traz em relação a me dizer o seguinte: olha, colore a sua vida hoje. Olha, eu tô pra baixo, e aí essa mensagem vem. Põe vida na sua própria vida, coloca cor, permita-se florescer, permita-se colorir na vida, mesmo em dias difíceis. Então essa simbologia para mim ela é muito importante. E eu gostaria que você trouxesse também para você e se permitisse trazer algum aspecto, algum recurso externo para poder te ajudar internamente, porque esse recurso externo que eu encontrei naquele momento foi o condutor que me trouxe até aqui, que me ajuda até hoje, que me lembra todos os dias que eu posso permitir a minha vida de ter cor e que eu sou responsável por colorir e por florescer esse processo na minha vida. Então traga para você esse recurso externo também, para melhorar dentro de você e melhorar essa condição, esse aspecto interno que está te causando dor e sofrimento hoje. Seja na depressão, seja por problemas emocionais, seja dentro da dependência emocional. Eu sempre direciono as meninas que eu acompanho dessa forma. Por quê? Porque quando a gente tem recursos e aprende a buscar esses recursos fora também, dentro da gente nós vamos melhorando. Então é um conjunto de coisas que é necessário você fazer hoje para se ajudar, para você poder trazer essa permissão para você. Porque no fundo, nós não nos permitimos, muitas vezes, sair daquele lugar. Então hoje o que é que está faltando na sua vida, além da permissão de se desligar desse lugar sombrio? Talvez seja importante você se questionar com isso também. E traga para você, principalmente, algum símbolo que vai identificar, que vai trazer para você. De repente, você pode usar também o batom. Ah, não quer o vermelho? Coloca uma outra cor. Eu tinha naquele momento o batom vermelho. Foi isso que eu usei e ponto. Talvez você seja um livro. Talvez você seja uma caminhada.
Talvez você seja uma alimentação mais equilibrada, um quadro na parede. Eu não sei. Talvez você possa encontrar ainda hoje alguma coisa que vá te trazer essa simbologia e principalmente te colocar no campo da ação. Tenha a responsabilidade de se autoajudar. Ninguém vai poder viver no seu lugar ou reviver histórias que você já viveu até hoje. E reconhecer essa caminhada, essa jornada, é também uma obrigação sua. O que acontece quando você reconhece a tua jornada? Quando você reconhece a tua jornada, você começa a fazer escolhas diferentes. Por quê? Porque existe um mecanismo. E eu chamo esse mecanismo de CEP. Eu vou colocar aqui para você um mapa para que você entenda exatamente esse mecanismo, para que você aprenda a reconhecer a tua própria jornada e não aceitar apenas tudo aquilo que aconteceu com você, de bom, de ruim, mas para que você se dê a permissão de estar num lugar mais confortável dentro de você mesma, trazendo segurança para você, podendo proporcionar para você mesma um bem-estar dentro de você, porque na maioria das vezes nós buscamos fora. A gente busca fora, em festa, em bebida, em lugares, em pessoas. A gente vive numa dependência fora para tentar solucionar um buraco, um vazio, um estrago interno que foi feito e você carrega ele durante anos na sua vida. E o que eu quero trazer para você aqui de forma muito objetiva e clara é o quanto você pode trazer essa permissão dentro de você e parar de buscar fora aquilo que você precisa curar, sarar dentro de você, certo? E esse mecanismo, esse mapa, ele vai te trazer essa clareza também do que você pode fazer e de como você pode olhar e começar a observar diferente os passos que você deu até hoje, não importa o que aconteceu. Ah, Juliana, mas eu passei por abuso, eu passei por dificuldade, eu sofri violência doméstica. Sim, tudo isso aconteceu e nós não vamos mudar o que aconteceu. Isso é um fato. Aquilo que aconteceu lá atrás, o passado, ele é um ponto de referência na sua vida, ele não pode ser um ponto de residência. E eu falo muito isso olhando com essa lente do trauma para todas as pessoas que eu atendo. Eu trouxe isso para mim de forma muito bem estruturada, para que eu pudesse me trabalhar e me dar a permissão para continuar caminhando na minha vida. Porque nós só conseguimos seguir em diante quando nós aprendemos a honrar o nosso passado. E honrar o nosso passado não é simplesmente aceitar as coisas de bom e de ruim, principalmente, que aconteceu com você. Mas é você fazer as pazes, é você olhar para tudo que aconteceu e você se trabalhar internamente de forma que você, além de conseguir aceitar, você conseguir trazer paz para dentro de você. Harmonizar esse espaço conflitante que existe dentro de você, reconhecendo que você tinha as ferramentas necessárias naquele momento para lidar com aquela situação, você lidou com o que você tinha. Você fez o seu melhor naquela situação e hoje você já consegue olhar para você e melhorar e evoluir nessa caminhada para que você possa trazer esse apaziguamento e essa harmonia interna para o seu corpo, para a sua mente, porque é uma integração. Essa conexão ela só é feita e novamente ali integrada dentro de você quando você conecta corpo e mente. E se os traumas, as dificuldades que nós vivemos lá atrás é um evento psicofísico, ou seja, aconteceu na minha mente porque eu sou levada a todo momento para estar naquela memória traumática, naquela memória dolorosa que eu vivi. E aí eu estou aqui no agora, no presente, mas eu estou o tempo todo viajando para lá, para o passado, revivendo e fazendo morada lá. Quando na verdade, quando você compreende que aquilo ali passou e que você fez o seu melhor, e hoje, no agora, você tentar buscar essa harmonia e esse equilíbrio para você hoje aqui, você começa a apaziguar tudo isso. E você começa então a evoluir e a transcender em todas aquelas situações difíceis que você vivenciou. Não é sobre o que aconteceu com você, mas é sobre o que de agora em diante você escolhe fazer com tudo aquilo que te aconteceu. E esse entendimento ele é muito poderoso, porque muitas vezes você está girando e rodando nessas memórias do passado com tanta força que você desse breu não consegue sair, não consegue se tirar. Quando você para observar esse pedaço, somente essa situação, você já começa a movimentar a mudança interna dentro de você e começa a sair, tirar o pé desse lugar sombrio em que você se colocou. Então, mais uma vez, eu quero te motivar a agir de alguma forma,
a trazer qualquer recurso para dentro de você que possa motivar você a sair desse lugar em que você se colocou, ok? E esse mecanismo eu chamo ele de CEP. Eu vou trazer aqui para vocês na tela a imagem desse mecanismo. E por que é CEP? Porque eu chamo de cura emocional profunda. E aí eu tenho lá a minha permissão. Porque quando eu reconheço e me permito reconhecer a minha história, eu faço um mecanismo e eu faço uma caminhada onde eu tenho alguns passos dentro de mim que automaticamente eu vou conectando. E o primeiro passo quando eu reconheço a minha história é mudar o meu estado interno. Eu mudo toda essa movimentação, né, inflamada dentro de mim que eu estou passando. Eu apazigo o meu estado interno porque eu vou tomando consciência sobre a minha jornada e eu começo a mudar então a minha comunicação interna comigo mesma. Quando eu mudo a minha comunicação interna comigo mesma, eu começo então um trabalho de campo de dentro para fora. Eu não mais busco no externo aquilo que eu preciso ocupar e aliviar dentro. Eu começo de dentro para fora e a minha comunicação é a primeira coisa que eu preciso estabelecer comigo mesma. Eu mudo a minha comunicação interna assim que eu consigo modificar o meu estado interno. Depois que eu mudo a minha comunicação interna, eu entro e facilito um processo de autocura para dentro de mim, para o meu corpo, para o meu físico e para a minha mente. Se eu trago apaziguamento e se eu harmonizo todo esse campo minado que existe dentro de mim, automaticamente eu facilito e abro espaço dentro de mim para que o meu processo de cura interior ele comece de fato a acontecer. E quando eu faço isso, quando eu abro espaço para esse processo de cura interior ele acontecer, eu começo a ressignificar tudo aquilo de ruim, tudo aquilo do passado, todas aquelas histórias dolorosas que eu me conto o tempo todo na minha cabeça, porque eu passo o tempo todo contando e recontando e revivendo aquelas histórias que aconteceram comigo. Então eu conto histórias para mim o tempo todo e vivo os meus padrões repetitivos até baseados nessas histórias que eu me conto. Ou seja, eu estou vivendo lá naquele passado doloroso e cruel que eu, na minha percepção, eu identifico ele dessa forma. E como que eu mudo isso? Fazendo esse passo. Muda a comunicação interna, você está mudando o seu estado interno, você entra e facilita o seu próprio processo de autocura e você traz essa ressignificação para tudo que te aconteceu ali, naqueles momentos dolorosos. Só que a ressignificação você está fazendo no agora, no presente, com essa consciência que você está trazendo agora. Tudo que eu te falei até aqui já te abriu um pouco a consciência, já te trouxe um movimento interno diferente dentro de você. Alguma coisa dentro de você muda quando você para prestar atenção no que está acontecendo dentro de você. Então pode ter certeza que depois dessa conversa nossa, você já começa a modificar. Pode ser que você não mude completamente, mas alguma coisinha dentro de você é como se fosse uma semente jogada aí dentro, em que ela começa então a germinar. Então presta atenção nesse movimento e comece então a buscar essa ressignificação na sua vida a partir de hoje. Porque quando você começa nesse processo de ressignificação, você entra nesse estado de cura emocional profunda. E aí tudo você começa então a ressignificar. O passado com aquelas emoções e com aquelas situações difíceis e dolorosas que você viveu, ressignifica. O relacionamento a partir de agora para frente, com o marido, esposo, com o namorado, enfim, com amigos, com filhos, o relacionamento com os outros começa a modificar para melhor. Por quê? Porque dentro de você começou um processo de harmonizar internamente, de equilibrar melhor as suas emoções e automaticamente melhorando essa comunicação interna que nós estamos falando aqui, você começa a melhorar com você, o diálogo com você ele começa a ser estabelecido e fora de você a comunicação ela muda. Então imagine como seria você modificar essa comunicação com os seus filhos, com o marido, com o trabalho, para se posicionar melhor ali na sua carreira. Como seria modificar tudo isso hoje para você? Seria muito bom. Então essa comunicação e todo esse processo de ressignificação, de cura emocional profunda, você faz nesses passos. Ok, Juliana, já entendi que eu posso fazer todos esses passos e que eu preciso me dar essa permissão
para movimentar dentro de mim, mudar esse diálogo interno, mudar o meu estado interno, entrar nesse processo de cura e ressignificar. Mas e se eu não fizer nada disso? O que acontece? Porque esse mecanismo é quando você reconhece a sua história. Reconhecendo a sua história, você entra em todo esse mecanismo que eu acabei de te explicar. Quando você não reconhece, você também tem um mecanismo que você faz para que você permaneça na situação em que você está hoje, de dor e sofrimento. Quando você não reconhece, você começa a viver padrões repetitivos. Como assim padrões repetitivos? Ora consciente, ora inconsciente. Ou seja, como que você identifica esses padrões na sua vida? Você tem a fase da sua infância. Desde o seu nascimento, é como se você estivesse num grande filme, roteiro da sua vida. Numa novela, num seriado, mas é como se fosse uma produção de cinema. Pensa dessa forma. E nessa produção de cinema, você vivencia os ensaios da vida. É como se você fosse colocada nas cenas, mas você ainda não participa dessas cenas. Percebe? Olha que coisa interessante. É como se você fizesse testes de cena, mas você não contracena com ninguém. Você ainda não atua nessa linha de raciocínio que é o roteiro da sua vida, um filme. Agora, quando você vai para a vida adulta, o que acontece na vida adulta? Aí sim, você é levado a estar em cena, onde você vira a protagonista de todo o enredo do filme que é a sua vida. Esse grande roteiro da sua vida você precisa contracenar com fatos, pessoas, situações, coisas que te acontecem. Sabe aqueles eventos difíceis, dolorosos que a gente está falando aqui? Você foi a protagonista que entrou em contato com cada um desses eventos. Então, nesse momento da fase adulta em que você é levada a estar diante das situações e fatos da sua vida, você já fez um caminho até essa fase adulta, desde a infância até a fase da vida adulta. E ali você passa, então, a contracenar com fatos, situações que te acontecem o tempo todo, tá? Então aqui, nesse roteiro da sua vida, você passa então para uma outra fase onde você repete padrões. Repetindo padrões, você revive as cenas. Pensa naquela espécie de vale a pena ver de novo. Sabe que passa? Novelas antigas, filmes antigos, vale a pena ver de novo. É um nome até que tem aí na TV. E nesse vale a pena ver de novo, eu chamo e dou esse nome por quê? Porque você sabe de todas as cenas que vai te acontecer. Daquele padrão repetitivo de tudo que você vivenciou e trouxe com você um emocional todo abalado até a fase adulta. Só que você insiste em reviver todas aquelas cenas, mesmo sabendo de tudo que vai te acontecer. Exemplo, um relacionamento tóxico, amizades que você tem que não te favorecem, nem te agregam em nada, mas você insiste em permanecer no ciclo de amizade. Situações em que você está no trabalho e você sempre repete aquele mesmo padrão de trabalhar demais, de se escravizar no trabalho, porque muitas vezes você aprendeu que teria que ser dessa forma. Padrões de vários tipos de repetição que sempre acontece da mesma forma na sua vida e nunca modifica. Isso é importante você identificar, porque esse padrão ele só é latente, só é existente porque você não está fazendo o mecanismo de reconhecer a sua própria jornada. Quando você para observar e olhar o que está acontecendo, você começa então a modificar a sua situação. Quando você escolhe não olhar e não observar, você vivencia tudo isso. É quando você escolhe não reconhecer a sua jornada, você vivencia e passa uma vida inteira repetindo o padrão negativo na sua vida. E isso só acontece porque você não se permitiu e não abriu espaço para fazer esse mecanismo da onde você muda o seu estado interno. Como que eu mudo meu estado interno, Juliana? Apenas você observando como você está hoje e entendendo que mudar esse estado interno nada tem a ver com você mergulhar numa banheira de gelo, com você se matar na academia para poder melhorar o seu corpo, porque não é algo fora, é algo dentro. Então a gente precisa entender quais são os mecanismos que você vai utilizar para estar nesse estado interno modificado dentro de você. Mudar o seu estado interno é equilibrar essas emoções, por exemplo, quando você lê um belo livro e você se sente bem, porque você está fazendo algo que você gosta. Quando você arruma o cabelo, por exemplo, e você se sente melhor por ter feito uma hidratação. É uma coisinha simples que você começa a fazer, que você coloca um pezinho ali na mudança. É mudar o seu estado de dor e sofrimento para uma possível melhora em que você se permite fazer isso.
Simples assim. Nada extravagante, mas faça no seu tempo, no seu ritmo e principalmente aquilo que está ao seu alcance. Quando a gente fala de mudar a comunicação interna, nós rodamos o tempo todo no estado negativo e a gente se autocritica, se autojulga, se massacra o tempo todo. Então mudar a comunicação interna que eu tenho comigo mesma é necessário. Então comece a partir de agora a observar o que é que de negativo tanto você se fala o dia inteiro e comece a mudar, a colocar ao contrário essas frases negativas, que isso já vai ser um grande avanço e você já estabelece uma nova comunicação com você. Tá? Isso serve para comunicação interna com você e automaticamente melhora com os outros, ok? No processo de autocura, quando você faz esses 2 passos iniciais, automaticamente dentro de você começa um movimento diferente e você abre espaço, porque você sente essa necessidade dentro de você de caminhar cada vez mais rápido para um processo de autocura, onde aquela dor e sofrimento ela diminui e ela começa então a não mais controlar a sua vida. E aí você começa então a abrir espaço também para ressignificar, dar um outro nome, dar um outro sentir e uma outra visão para aquela sensação e para aquelas cenas de dor e sofrimento que você viveu. Isso é ressignificar. Tá? Então, com tudo isso daqui que eu tô te explicando, o meu intuito aqui hoje é fazer com que você entre no campo da ação e saia somente dos pensamentos negativos e desse padrão repetitivo, não reconhecendo a sua jornada. E aí, além disso, eu quero trazer uma técnica aqui muito poderosa para você, que a gente vai poder acalmar, centrar, através de atenção plena, você vai poder trazer para você uma calmaria interna, aonde você já vai conseguir sentir primeiro passo para que você possa mudar esse estado interno, que é promover essa reconexão com você mesma, mente e corpo. Essa é uma técnica, é uma prática que eu sempre aplico para as meninas de atenção plena, de mindfulness. Então, eu aconselho que você coloque um fone de ouvido, que você escute o áudio e que você principalmente esteja num tempo seu. Escolha estar no momento, num tempo seu, para que você se priorize. Esse talvez seja o primeiro passo que você tem que entender para dar início nessa aula que eu estou passando aqui. É você se permitir se priorizar e dar um pequeno passo para que você possa estar num período seu, num tempinho mínimo, mas que você reserva para que você preste atenção em você mesma, ok? Vamos lá para a nossa técnica.